Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e o nosso objetivo é que você possa estar aqui para crescer em graça e em conhecimento, em sabedoria, na sua maturidade em Cristo, porque nós acreditamos que o reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida. Para você que está aqui pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, que você possa se inscrever, passar esse tempo conosco, eu tenho certeza que você vai ser edificado e vai crescer no seu conhecimento de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, sobre como nós fomos chamados para viver. E aí eu quero dizer uma coisa, você não foi chamado para viver no limite. Entenda uma coisa, presta atenção nisso. Deus nunca chamou você para sobreviver. Ele te chamou para transbordar em todas as áreas da sua vida. Então uma das coisas que nós precisamos entender agora, nesse reino de Deus onde nós estamos inseridos, é que nós fomos chamados para a manifestação desse reino na terra. E isso inclui também a nossa vida financeira, porque quando nós olhamos para os milagres de Jesus, nós sempre vemos algo em comum: abundância, transbordar. Então, nós nunca vimos Jesus funcionando a partir de um lugar de escassez, mas ele transformava a escassez. Nós nunca vimos Jesus, através dos seus milagres, trazer limitação ou trazer um quase aconteceu. Não, sempre transbordou. E talvez você cresceu ouvindo isso, que prosperidade não é algo espiritual. Talvez você cresceu ouvindo que você vai dar errado mesmo ou que não há perspectiva. Talvez você cresceu ouvindo que nós temos que ser servos de Deus humildes e não podemos ter nada, porque senão o amor ao dinheiro vai te afastar de Deus. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus, ele transforma todas as áreas da nossa vida. Então o reino de Deus, ele transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa identidade e ele transforma também a forma como nós vamos viver a nossa vida financeira. Deixa eu te falar algo muito importante. Miséria nunca revelou nada no reino de Deus. Ou seja, a abundância do reino não é a ganância, é isso que nós precisamos entender. É a manifestação da bondade do Pai. Eu tenho alguns pontos importantes aqui que eu creio que vai construir e vai te trazer crescimento nessa área da sua vida. O primeiro ponto é a multiplicação dos pães e peixes. Olha só, quando Jesus ele multiplica os 5 pães e 2 peixes, o que acontece? Não foi o suficiente, ou seja, transbordou. O texto dessa multiplicação vai dizer o seguinte, que depois de tudo acontecer, o texto vai dizer que todos comeram e se saciaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios, ou seja, houve um transbordar. Percebe uma coisa? No reino de Deus existe muita provisão, mas também nós precisamos abrir espaço para isso. Existe também abundância. Jesus ele não alimenta as pessoas no limite, nessa multiplicação, ele faz transbordar. Por quê? Porque o coração do nosso Pai, ele não trabalha a partir da mentalidade de falta, mas o nosso Pai tem muito para nos dar, para superabundar através da nossa vida e para que a gente possa também abençoar pessoas. Presta atenção nisso. Todo pai, um pai, por exemplo, se você imaginar agora um pai amoroso, um pai de verdade, todo pai, ele não quer que o seu filho simplesmente ele sobreviva, mas todo pai, ele quer que o seu filho cresça, se desenvolva, avance, floresça. Agora, se de fato todo pai que é um pai amoroso quer isso para o seu filho, imagine o nosso Pai eterno, o Pai de toda a humanidade, que agora nós nos tornamos filhos por meio de Cristo. Imagine Deus, o Pai perfeito. Você acha mesmo que de fato, uma pergunta importante para todos nós, você acha mesmo que de fato ele deseja, esse Pai eterno, deseja que você viva aprisionado emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente? Responde essa pergunta para você mesmo. Segundo ponto, a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa de Jesus, quando nós olhamos, nós percebemos esse mesmo padrão. Por quê? Porque Pedro passou a noite inteira tentando pescar. Pedro era um profissional, era um pescador profissional. Ele usou todas as estratégias, ele fez aquilo que ele aprendeu a fazer. Mas ele não conseguiu nada. Por quê? Porque Pedro estava fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer.
Só que Jesus aparece para Pedro e aí ele vai dizer o seguinte: Jesus libera uma palavra para Pedro e Pedro responde a partir dessa perspectiva: Senhor, sobre a sua palavra eu lançarei as redes. Percebe uma coisa? O que acontece depois que Jesus entrega essa palavra e Pedro obedece essa palavra? Olha o padrão do reino, olha o milagre de Jesus. Tantos peixes que o barco quase afunda. Abundância, superabundou. E aí o texto vai dizer que depois de tudo isso, quando Pedro faz essa pesca abundante, o texto vai dizer o seguinte: e fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar, a ponto de quase irem a pique. Ou seja, olha só, uma direção de Deus, um padrão de Deus, um padrão do reino onde nós estamos inseridos. Veio com uma intervenção que mudou completamente o cenário. Sabe o que isso quer dizer? Ele está te chamando através dessa revelação, através dessa verdade, para que você possa começar a viver em abundância. Então, isso é o reino de Deus, porque uma palavra muitas vezes que veio do Senhor para você pode mudar completamente a sua trajetória quando você entende que o padrão do reino onde você está inserido é um padrão de abundância, é um padrão de um pai bom, de um pai amoroso. Então, talvez você esteja cansado ou cansada de viver porque você está tentando viver na força do seu próprio braço. Seus negócios não dão certo, sua vida financeira tira sua paz, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está, você chegou nesse vídeo, você conectou aqui porque o Senhor, Ele está te trazendo uma direção para te ensinar a viver a partir da perspectiva dEle, a partir daquilo que é a vontade dEle. Agora, percebe uma coisa? Pedro, quando ele faz essa pesca era tanta abundância que eu tenho certeza que não eram os peixes só para ele. Ele pôde abençoar pessoas. Assim, da mesma forma, o Senhor quer entregar abundância na sua vida. Ele quer fazer abundância através de você, do seu trabalho, do seu dia a dia, em todos os aspectos, para que você possa abençoar pessoas. Terceiro ponto, a água, quando Jesus transforma a água em vinho. Quantos lembram disso? Quando Jesus transforma essa água em vinho no casamento, presta atenção nisso, não era qualquer vinho. Jesus fez o melhor vinho. E aí o texto vai dizer em relação a isso que nós estamos falando, a transformação de água em vinho, o texto vai dizer que no final o homem chega para Jesus e fala assim: tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, percebe um padrão? O padrão do reino de Deus é um padrão de excelência, é um padrão de abundância, é um padrão de transbordar. Então você que é jovem ou adulto, ou você que está na sua carreira profissional, entenda uma coisa: o Senhor te chamou para grandes coisas. Não viva aprisionado pela história da sua família. Talvez você cresceu na sua família ouvindo: ninguém vai prosperar aqui. Ninguém dá certo aqui da gente. Ou talvez você ouviu: você nunca vai conseguir. Mas em Cristo você começa uma nova história. Não se esqueça disso. Quarto ponto: você foi transportado para outro reino. Então pense a partir desse lugar. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso. No reino de Deus existe abundância, existe excelência, existe prosperidade. Ou seja, isso significa que você não vive mais a partir de um sistema que você vivia preso da sua vida anterior. Você não vive mais sobre essa perspectiva. A sua mentalidade mudou, a sua identidade mudou, o seu destino mudou. Então, pare definitivamente de profetizar miséria sobre a sua própria vida. Você não nasceu para viver limitado ou limitada pelo medo. Existe um novo de Deus para você, mas você precisa ter essa consciência e você precisa caminhar nessa direção. E aí, um ponto importante aqui é: você precisa viver o novo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz também que as coisas velhas, a partir de Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo se fez novo. Sua vida espiritual é nova, sua mente é nova, sua carreira profissional, suas emoções, sua forma de pensar. Existe um novo de Deus disponível para você todos os dias. Então pare de viver olhando para trás. Prossiga para o alvo, prossiga para Cristo, porque quem vive conectado dentro dessa cultura de reino, com a consciência e com a mentalidade de reino, nunca vive preso ao passado. Entenda uma coisa? Prosperidade no reino não é viver
para o dinheiro. Prosperidade no reino é viver a manifestação da bondade do Pai em todas as áreas da sua vida. Você, de fato, não foi chamado para sobreviver emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente. Você foi feito, foi criado para ser a manifestação do reino de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido, te tocou, revelou algo no teu coração, compartilha com o máximo de pessoas. Deixa o seu curtir, o seu concordar e comenta aqui embaixo: eu vou viver o novo de Deus a partir de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.